Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher, a revista eletrônica de todas nós, mulheres. Vamos começar o nosso programa com a doutora Elisângela Chaves nos falando sobre Alzheimer. Hoje vamos falar de doença de Alzheimer, que é uma doença de evolução lenta, progressiva, ainda incurável, que acomete principalmente os idosos acima de 65 a 70 anos. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Sabemos que, na verdade, demência é uma síndrome que ocorre perdas das funções cognitivas, em que inclui a memória, a orientação, a linguagem, em decorrência da atrofia progressiva do cérebro. No entanto, nem toda demência se deve ao Alzheimer, pois temos os quadros que chamamos de pseudodemências, que são situações clínicas como a depressão, o hipotiroidismo, a deficiência de vitamina B12, causando alterações cognitivas. Essas alterações são reversíveis, mediante o diagnóstico e tratamento adequado. Também temos quadros demenciais decorrentes do AVC, como a demência vascular, demência por Parkinson, já na fase mais avançada da doença de Parkinson, e entre outros quadros demenciais em que ocorre morte cerebral em áreas diferentes, como por exemplo a demência frontotemporal. E quais são os principais fatores de risco da doença de Alzheimer? A idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento da demência. Após os 65 anos, o risco de desenvolver a demência dobra a cada 5 anos. Na grande maioria dos casos, a doença não é hereditária. O fato de você ter um familiar com demência aumenta o seu risco para ter a doença. No entanto, isso não quer dizer que de fato você vai ter o quadro demencial. Menos de 10% dos casos têm herança genética envolvida, e nesses casos a demência pela doença de Alzheimer se inicia bem mais precoce, antes dos 65 anos e com uma evolução muito mais rápida. A baixa escolaridade e o pouco estímulo intelectual também são fatores de risco importantes. Já as pessoas que têm um alto grau de escolaridade, com estímulos intelectuais ao longo da vida, também podem desenvolver os quadros demenciais, porém num estágio já mais avançado da atrofia cerebral, pois é necessário mais perda de neurônios para que os sintomas apareçam. Por isso, uma maneira de retardar o processo da doença é a estimulação cognitiva constante e diversificada ao longo da vida. Outros fatores de riscos que temos que levar em consideração: o estilo de vida, hipertensão, diabetes, obesidade, consumo de álcool, o cigarro, o sedentarismo. Os estudos mostram que esses fatores modificáveis, quando controlados, podem retardar o aparecimento da doença. E quais são os sinais de alerta para a doença de Alzheimer? Lapsos de memória recente com repetição das mesmas perguntas ou dos mesmos assuntos podem ser os primeiros sinais da doença de Alzheimer. Se você perguntar um fato antigo, de anos atrás, a pessoa é capaz de contar com detalhes. No entanto, tem muita dificuldade em se lembrar de situações recentes ocorridas, até mesmo do mesmo dia. Por exemplo, se ela almoçou ou não, se ela recebeu uma visita ou um telefonema, se ela tomou banho ou não. E com o progredir da doença, esses esquecimentos vão se acentuando e começam a interferir no dia a dia. Então, o idoso passa a esquecer de compromissos, de datas importantes, a ter dificuldade de administrar o próprio dinheiro, dificuldade para tomar decisões, planejar atividades complexas, dificuldade de orientação no tempo, no espaço, de nomear objetos simples ou mesmo de encontrar palavras. A doença de Alzheimer tem longa evolução e pode durar acima de 10 a 15 anos, entre os primeiros lapsos de memória até a doença no estágio grave. Na fase inicial, a pessoa pode parecer normal num contato mais superficial. No entanto, numa observação mais atenta, é possível perceber as alterações de memória e as dificuldades para atividades mais complexas, como gerenciar o dinheiro, o programar uma viagem. E com o passar do tempo, da doença, as atividades mais simples, como preparar uma refeição, vão se tornando cada vez mais difíceis.
mas as atividades básicas da vida diária estão mantidas, como comer sozinho, tomar um banho ou vestir-se. Na fase moderada, o idoso passa a ter mais dificuldades no dia a dia, inclusive para algumas atividades básicas, como escolher a roupa, vestir ou mesmo o banho. As alterações de memória, de linguagem vão se tornando mais evidentes e pode iniciar as alterações comportamentais, como irritabilidade, oscilação de humor com choro, agitação, agressividade, delírios, geralmente são os delírios de roubo, que alguém pegou alguma coisa da casa, ou mesmo de perseguição, que tem alguém querendo entrar pela janela ou pela porta. Na fase grave e avançada, o idoso já passa a ser completamente dependente para as atividades da vida diária. Piora as alterações comportamentais e a capacidade de comunicação fica bem comprometida. Esse idoso pode evoluir com dificuldades para andar e até mesmo para engolir a própria comida. E o que fazer para prevenir? Não há medicações com comprovação científica suficientes que previnam a demência por doença de Alzheimer. O que sabemos é que os estímulos cognitivos ao longo da vida são extremamente importantes, como palavras cruzadas, os jogos de celular, computador, jogo da memória, dominó, leitura, a manutenção também do convívio social, evitando isolamento, depressão, solidão, a realização de atividades físicas e o controle das doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão, são positivos para retardar o surgimento da doença. Por fim, quanto ao diagnóstico e tratamento, tivemos muitos avanços na medicina, a fim de cientificamente entender melhor a doença. No entanto, na prática, o diagnóstico é clínico, baseado na avaliação médica, na história contada por familiares e cuidadores mais próximos. Por isso, diante dos primeiros sinais de esquecimentos, recomendo-se às famílias procurarem profissionais especializados, como o geriatra, o neurologista ou mesmo o clínico, para o diagnóstico precoce que favorecerá a introdução do tratamento e tentar alcançar o objetivo de retardar a evolução da doença, permitir uma sobrevida maior e melhorar a qualidade de vida desse doente e de sua família e dos cuidadores, pois é uma doença sem cura e que causa grande sofrimento para todos. É muito importante os familiares estarem atentos aos primeiros sinais de Alzheimer nos idosos, porque quando tratado nos primeiros anos, a qualidade de vida do idoso se estenderá por muito mais tempo. Outro ponto que os familiares devem prestar atenção é na presença dos idosos nas redes sociais e nas mensagens de WhatsApp, pois eles são muito suscetíveis a golpes, conforme vai nos contar o Procon São Paulo. Olá, amigas, tudo bem? Eu sou a doutora Vilma, aqui do Procon, é um prazer enorme estar falando aí com vocês. E hoje a dica é fundamental e você não esqueça. Nós vamos falar sobre a dica sobre golpes do WhatsApp. Que loucura, hein, meninas? E nós, mulheres, por incrível que pareça, somos as mais atingidas. Por quê? Esse grande amor, né? Essa grande preocupação que nós temos, e quando fala mãe, nós até respondemos, né? Só em ouvir a palavra mãe. E o que está acontecendo dentro do Procon? Está assim, famoso em todos os lugares, levando as mulheres a serem vítimas. Sabe aquele WhatsApp que o nosso filho escreve, a nossa mãe, a nossa tia, e coloca: oi mãe, tudo bem? Todo dia está acostumado, a gente lê a mensagem rapidinho. Também respondemos pelo WhatsApp? Pois é, o perigo está aí. Há vários casos aqui no Procon, para vocês terem uma ideia, 2 mulheres por semana estão reclamando, tá? Inclusive, o último golpe, a pessoa teve um prejuízo aí de R$ 4.800. Como é feito? É um bando de criminosos, uma quadrilha. Eles conseguem entrar no nosso WhatsApp, no seu WhatsApp, e eles escrevem lá:
Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quebrei meu telefone, terminou de quebrar a tela, eu preciso fazer um depósito e eu não consigo, e tem que ser feito agora. Manda o dinheiro aqui para mim, mãe, urgente, mas não manda na minha conta oficial que a senhora tem, porque eu também estou com problema nela. Se cair nela, eu vou perder até a quantia. Manda em tal lugar e passa para você o número de uma conta. Tá certo? Mas eles escrevem tão bonitinho que você tem a certeza naquele momento que é seu filho, sua filha ou sua mãe, aquela pessoa, sua amiga que você gosta. Dica: não façam isso. Não respondam pelo WhatsApp. Qualquer pedido pelo WhatsApp que fale em valor, seja a história, seja o que eles estiverem pedindo, alegando, seja o que for, falou em dinheiro, não importa se é R$1, R$1.000, R$100, R$10.000, não importa a notícia dada, escrita pelo WhatsApp, porque certamente é golpe e não tem como conseguir o dinheiro de volta, a não ser que você perceba imediatamente que caiu num golpe, faça o boletim de ocorrência na hora, pela internet e procure imediatamente a sua agência, o seu gerente do banco ou nós aqui no Procon. Mas a dica é: não mande dinheiro, tá? Se você tem dúvida, fale para o seu filho, escreva lá: tá bom, filhinho, a mamãe vai estar falando com você em um vídeo, ou a mamãe vai estar ligando, retornando a ligação para você. Aí sim você vai saber se era golpe ou não. Ok? Dica dada e dica que vocês devem cumprir. Conto com vocês, Procon em ação sempre e ao lado de vocês todas, tá? Mulheres unidas jamais serão vencidas. Nada de golpe. Beijos, tchau. E eu vou precisar ir para um rápido intervalo comercial, mas eu já volto, não sai daí. Agora o Jornal Diário Campineiro, o impresso de maior credibilidade em Campinas, também está na sua TV. Sintonize na TV Diário, canal 8 da NET Claro, em Valinhos, Vinhedo e Louveira. Acompanhe nossa programação com entrevistas exclusivas com políticos e personalidades da região, bate-papo com celebridades e o Manhã Mulher, um programa pensado especialmente para todas as mulheres. Diário Campineiro, trazendo a informação que você confia, agora também em sua TV. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Amanhã a mulher está de volta e agora com a última parte do nosso bate-papo sobre baralho cigano e oráculos. Hoje a Camila Duran vai nos falar sobre a cruz nórdica e as conchas. A cruz nórdica é uma situação onde a gente vai fazer a leitura de modo de presente, passado e futuro. E aí a gente tem uma leitura mais completa. Então o que acontece? Eu posso pegar aqui, fazer já o presente, sempre o que está no meio, passado e futuro, e aqui na lateral são as energias que podem auxiliar ou que levaram a fazer aquilo, aquele acontecimento. Então aqui a gente tem os arcanos maiores. E aí aqui a gente vai pegar dos arcanos menores. Vai pegar dos dois bolinhos. Exatamente. Então aqui a gente vai pegar para cada uma complemento. É totalmente diferente. A gente tira menos cartas assim, digamos, para fazer a leitura como um todo, porque daqui eu posso ler todo quanto é tipo de situação, no geral. E também não necessariamente uma pergunta, você pode ler sobre a vida da pessoa no geral. Exato. Então,
A energia central é a energia do imperador. A energia anterior do carro. E a do futuro vem dos enamorados. E aí aqui a gente tem as estrelas e tem a justiça. E aí cada uma tá com um complemento. Então aqui tá com a rainha de copas, aqui tá com 6 de copas, aqui tá com a rainha de espadas, o 9 de paus e o rei de paus. Então aqui, por exemplo, eu posso interpretar de um modo, lógico, dependendo do que o consulente tiver, do mesmo tema, em que a energia que ele estava, ele pegou de modo muito cegamente, porque aqui nós temos a rainha de espadas, não cegamente, mas muito mais racional para agilizar as coisas. E aí entra na energia do imperador, que é a energia presente, que é quem comanda, quem tá ali sentado comandando tudo. E aí com os 6 de copas, que tem as taças, né? Que são representação também de emoções, de amor, também fala sobre isso. Então, a pessoa que ela tem amor por aquilo que ela tá fazendo e tem a certeza. E aí, aqui dos enamorados. A carta dos enamorados, ela é uma energia também que fala sobre amor, mas aqui é diferente. Aqui tá falando de rapidez, aqui tá falando de você pegar as rédeas da sua vida, você comandar o carro. Aqui tá falando que você tá se impondo. E você está mostrando quem você é na área dos negócios. E aqui fala da questão de 2 pessoas comandando o negócio. Enquanto aqui eles vão complementar. Então esse é o futuro. E as laterais? E as laterais elas vão trazer algumas influências também. Dos amigos, da família, legal. do entorno. Então aqui a gente tem as estrelas que falam sobre um processo de cura, é uma carta muito bonita. Aqui a gente tem a justiça, então muitas vezes tem coisas que precisam ser mais equilibradas, né? Porque no tarot convencional aqui a carta ela vai ser o símbolo mesmo da justiça, né? Segurando a balança para poder medir isso. Tá, e aí aqui a gente falou então das cartas para prever passado, presente e futuro. E aí você falou que também tem a dos chakras, que aí é para outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos ver elas então? E aí também, e as conchas também faz passado, presente e futuro, por igual as cartas. Igual as cartas. Tá. Também vai ser presente, passado e futuro. E aí, para fazer a leitura das conchas, eu gosto de tirar todas as maiores primeiro, né? Para poder entender melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários tamanhos de conchas. E alguns búzios no meio. Porque búzios também são conchas, mas sim. Aqui, por exemplo, nesse saquinho de búzios, eu tenho exatamente o número de búzios necessário para fazer o jogo mesmo de búzios. Tá, entendi. Separado. Aqui não, eu tenho alguns que eu senti de pegar e colocar aqui no meio da leitura. Então, por que eu tenho de vários tamanhos? Porque daí essas pequenininhas eu vou jogar do mesmo modo que eu jogaria os búzios. E aí elas podem representar para mim se tem algum tipo de trava, se não tem, se precisa de algum tipo de limpeza no campo da pessoa ou não. Né? Ela é um pouco mais abrangente nesse sentido. Não que as cartas também não tragam, também trazem
se precisa de um tipo de limpeza no campo da pessoa. energético. Mas normalmente as conchas eu consigo ver e mostrar para o consulente, de modo que ele perceba o volume de batalha, o volume de coisas que tem ali acontecendo. Sim. Então aqui, se eu for fazer a leitura, eu vou pegar, tirar tudo daqui. E vou montar de acordo com a intuição. Então, se for pedido para fazer uma leitura assim, eu vou pegando aleatoriamente o que eu for sentindo. E até mesmo em modo onde eu sinta, se precisa abrir uma concha para cima, para baixo, pro lado que vai cair ou não. E quantas conchas são. Nem sempre todas elas vão ser usadas. E aí aqui eu pego, chacoalho e vou deixando que ela caia sozinha, onde que eu sinto. E também Cai no chão. acontece. E também nem sempre todas elas vão ser usadas. Então, se a gente pegar o mesmo tema, a gente vai perceber através aqui que a gente tem situações que tem um caminho mostrado. Um caminho que está aberto para ser mostrado. Enquanto tem algumas coisas no entorno que ainda estão fechadas. Às vezes, durante a consulta, eu consigo virar uma concha. Então, porque aquela situação está muito próxima Pra ser resolvida. Tudo que tiver para cima é porque está em aberto. Que já é permitido transmutar, já é permitido mexer. Tudo que está para baixo não é permitido. São situações que ainda precisam ser olhadas e trabalhadas. Então, por exemplo, aqui a gente vai perceber quantos montinhos formaram. Então, quantos obstáculos tem. Se são maiores, se são menores, se são pequenos obstáculos tão minúsculos que você nem percebe. E que talvez você precise tomar um pouquinho mais de atenção. Então, dependendo disso, a gente também consegue trazer esse tipo de leitura. Se é um obstáculo, por exemplo, essas duas conchas aqui, elas caíram mais para cá. Então, quer dizer que elas estão mais à frente. Elas não estão próximas assim. Do caminho de agora. Então, pode ser uma coisa que vai acontecer ainda, mas que está muito pequeno, então você consegue resolver muito rápido. E estão para cima, então estão abertas para ser resolvidas. Não são nenhum tipo de obstáculo que vai atrapalhar no futuro. Aqui você percebe que tem um montinho que ele tá bem misturado e bem mais agrupado. Então significa que no passado era uma situação que estava mais ou menos resolvida. Que tinha possibilidades, como mostra aqui as conchas em aberto, para poder caminhar para esse caminho. Infelizmente, o nosso programa já chegou ao fim, mas na semana que vem a gente tá aqui novamente com mais uma Manhã Mulher. Durante o final de semana você pode assistir novamente os nossos programas indo lá no nosso canal do YouTube e encaminhar para a família também. Vou ficando por aqui, te desejando um ótimo dia e um excelente final de semana. Um grande beijo para você e até o próximo programa.